Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 34, objeto de conhecimento, estrutura dos vice-reinos nas Américas. E o detalhamento? Organização e formas de resistência dos vice-reinos, a criação dos vice-reinos, vice-reino da Espanha e o vice-reino de Portugal, as principais atividades econômicas, prata e açúcar, e a mão de obra indígena, encomenda e mita. Vamos à nossa aula? Então, queridos, colonização da América Espanhola é o tema desta aula. Mas, professora, que imagens são essas, né? O que é o cravo, o que é a canela, o gengibre, a pimenta e a noz moscada? Esses produtos, por incrível que pareça, foi ali um dos motivos para que houvesse a expansão marítima, para que os navios ali europeus se entregassem às grandes navegações. Por quê? Essas especiarias, elas eram muito lucrativas, eram objeto de moedas de troca e também até pagamento de dotes durante esse período da idade entre média e idade moderna. Então, os casamentos ali utilizavam algumas vezes, né, essas especiarias para poder pagar o dote ali de uma donzela. Além disso, havia também a procura por novas rotas marítimas para as Índias, até porque esses produtos que vocês estão vendo aqui, essas especiarias, elas se encontravam lá nas Índias. Então, nós vamos observar aí o trabalho dos navegadores europeus em busca de novas rotas para as Índias. Dentre eles, vamos verificar Cristóvão Colombo, que vai encontrar as Américas em 1492. Este navegador, ele vai estar ali em nome da coroa espanhola, justamente para buscar uma nova rota para as Índias. Só que ele não vai fazer o contorno do continente africano, até porque ele vai se apropriar da ideia de que a Terra ela é esférica. Então, se eu sair de um ponto, eu vou dar a volta de circunnavegação e chegar ao outro lado. Então, com esse pensamento, ele vai estabelecer uma nova rota comercial. E no meio do caminho ele encontra um novo território, mas a princípio ele pensava que tinha chegado realmente às Índias. E ele começa ali aquele processo, né, de encontro, aquele processo também de conquista daquele novo território. E nesse contexto nós vamos iniciar aí a colonização espanhola na América, que vai ter algumas características, como por exemplo, ocupação do novo território, que no caso aí é o território americano, conhecer e explorar todos os recursos do território recém-encontrado. É importante pensar no seguinte, que quando ele quer conhecer e explorar, ele vai justamente fazer rotas de mapeamento para saber o que aquelas terras podem oferecer de lucrativo para a coroa espanhola. Então, tudo que eles pudessem encontrar ali para levar de riquezas para a coroa espanhola estava valendo. E para isso eles vão fazer ali um mapeamento do que tem de bom naquela região. Além disso, eles também vão conceder títulos de nobreza para quem investisse e gerasse lucros para a coroa espanhola. Gente, detalhe, assim, regra de ouro. Nesse momento havia ali a burguesia, e a burguesia ela queria o quê? Status social. Como ela poderia conseguir isso? Através de comprar esse título nobiliárquico, ou seja, aquele título de nobreza, o conde, o marquês ou o barão. Esses títulos ali começaram a ser vendidos. Mas por quê? Porque o burguês ele vai começar a investir nessas grandes navegações. A coroa europeia, né, a monarquia ali, precisava ter esse investimento. E a burguesia possuía o dinheiro para financiar. Porém, é claro que ela vai querer ali alguma coisa em troca. E o que ela vai ter em troca? Ela vai começar a ter uma certa posição social através da compra desse título mobiliárquico. Além disso, também eles conseguiriam ali privilégios para poder se manter
entre a nobreza. Vale lembrar que eles tinham o título, porém eles não tinham reconhecimento dos outros nobres sendo o nobre, certo? Continuando. Vamos observar aí que a colonização vai adotar a política mercantilista, principalmente o que nós chamamos de metalismo. Metalismo, o que seria? A busca de metais preciosos, como a prata e o ouro. São aí características essenciais para essa política mercantilista adotada na América Espanhola. Vamos observar também o desenvolvimento da agricultura e pecuária. Lembrando que essa agricultura e pecuária ela é voltada para o mercado externo, ou seja, para a própria metrópole que vai ser a Espanha nesse contexto. E para isso, nós vamos aí ver a adoção de colônias de exploração, ou seja, essas colônias vão servir apenas de base de exploração para a coroa europeia. Nesse contexto, observamos também o controle político e econômico que possibilitou a expansão da fé católica. Observem aí que eu vou ter a associação do monarca com a Igreja Católica. A burguesia vai surgir com a posse de bens materiais, além de terras, né? Além também da posição social que vai mudar à medida que essa burguesia comprar ali os seus títulos de nobreza. E também vamos observar a posição dos jesuítas. Qual é a função deles? Disseminar o cristianismo por meio da catequização dos nativos americanos. Então, essas são aí características dessa colonização espanhola, certo? Então, observem aqui que nós trouxemos para vocês uma representação, né, de como estava organizada essa América Espanhola. Observem que o território, para cá, observem que o território aqui, ó, esse todo colorido é justamente a parte que fazia parte ali da América Espanhola. Então, a parte verde e rosa são justamente as áreas que era de colonização espanhola, que estava dividido em 4 vice-reinos, como a Nova Espanha, a Nova Granada, Peru e Rio da Prata, e 4 capitanias gerais, como a Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile. Mas qual é a função dessa divisão? Para poder melhorar e também favorecer a administração espanhola. Observem que o território ele é vasto, ele é grande, então é preciso fazer essa divisão para que haja ali justamente um melhor controle dessa coroa, um melhor controle administrativo para poder beneficiar a comunicação entre esses vice-reinos e capitanias para justamente a coroa espanhola. Então vamos ver aí quais são as características do vice-reinos. Eram as maiores e mais importantes unidades administrativas na estrutura colonial espanhola. Eram grandes extensões territoriais, áreas ricas em recursos naturais e também eram governados por vice-reis. Lembrando que esses vice-reis, eles eram nomeados pelo próprio rei e geralmente eram pessoas vinculadas à família real espanhola. Quando se fala dessa questão dos vice-reinos, temos que observar que eles buscavam ali ter uma representação da coroa espanhola no território americano e vai ter ali funções importantes como uma certa autonomia para tomar decisões dentro do território do vice-reino, certo? Já as capitanias gerais, elas vão ser subdivisões administrativas menores. Menores que o quê? Menores que os vice-reinos. Possuía pouca importância econômica, contudo, uma das suas principais características e funções era proteger o território, visto que essas capitanias gerais elas foram colocadas em pontos estratégicos onde sempre havia ali disputas territoriais com os indígenas e também com outros povos que estavam querendo dominar essa região que estava sob posse da coroa espanhola. Eram governados por capitães gerais, que eram nomeados também pela coroa espanhola.
Então, observe que tanto o vice-reino quanto as capitanias gerais vai ter ali o principal ponto é administrar o território. Vai ter pessoas responsáveis para essa administração que vão ser nomeadas pela própria coroa espanhola. Mas por que que o rei espanhol estava ali interessado em fazer essa nomeação? Justamente para poder manter o controle em suas mãos e, claro, que ele vai nomear pessoas de sua confiança, para não haver ali desperdício e também desvio das riquezas que estavam sendo adquiridas neste território recém-encontrado. Então, como é que a administração ela vai estar organizada também? Ela vai utilizar órgãos administrativos, vamos a eles. Eram responsáveis pela administração das colônias e do Império Colonial como um todo, formado pelo Conselho das Índias, que era responsável pela legislação. Lembrando que legislação quer dizer o quê? Leis. E pelas casas de contratação, que eram responsáveis pelos impostos e pelo comércio. Então, esses dois organismos administrativos vão dar ali o impulso para essa administração colonial. Então, quais são as características desse Conselho das Índias? Bem, a sede vai ser em Sevilha, na Espanha. Sevilha ela foi escolhida para sediar o Conselho das Índias porque era um local estratégico para a coroa espanhola. O Conselho das Índias possuía jurisdição civil, militar, financeira, comercial e eclesiástica. Observem aí que o Conselho das Índias ele passa por várias esferas de atuação, desde a área civil até a área religiosa. Então, ela vai fazer ali leis que permeiam todos esses fatores. Seus funcionários vão contar aí com os provedores, que vão realizar tarefas relacionadas à economia. Teremos os ouvidores, que vão estar relacionados às questões jurídicas, e também os militares, que vão estar ali compondo o quadro de funcionários do Conselho das Índias. Esses cargos eles eram exercidos pelos chapetones, também conhecidos como reinóis. Esses chapetones eram os espanhóis que vinham da Espanha, é claro, para assumir um cargo de confiança na América Espanhola. Nós temos também, como função do Conselho das Índias, a nomeação das audiências, que eram tribunais de justiça nos vice-reinados. Então, essas características reforçam aí a atuação do Conselho das Índias. Já as casas de contratação, nós vamos observar que a sua sede também vai ser em Sevilha, e a sua função é controlar todo o comércio espanhol com as áreas coloniais americanas. Então, um dos pontos principais da casa de contratação é o que nós chamamos de pacto colonial. O que seria esse pacto colonial? As colônias, elas só poderiam comercializar com a sua metrópole. Nesse caso, a colônia é a América Espanhola e a sua metrópole vai ser, no caso, a Espanha. Então, somente havia esse comércio entre as colônias americanas espanholas com a Espanha. Essas colônias americanas, elas não poderiam fazer comércio com outro território europeu, por conta desse pacto colonial, que é uma das características da política mercantilista adotada neste período. Vamos observar agora a questão da política do Porto Único. Então, observem aqui nessa imagem que eu tenho um porto único aqui no território espanhol, que é justamente Sevilha, que é o local lá de sede das casas de contratação e também do Conselho das Índias. E observem que eu tenho aí portos para o lado da América, né? Eu tenho aqui Porto Belo e Veracruz aqui em amarelo e também tenho Cartagena, bem aqui, ó. Esses territórios eram os locais em que embarcavam mercadorias justamente para a Europa, certo? Aqui com sede em Sevilha. Qual era o objetivo, né, dessa política do Porto Único? Conseguir controlar o comércio na América Espanhola. Então, o porto de embarque vai ser da Espanha para a América e depois, né, voltava ali para Sevilha. Porto de desembarque
na América era qual? Cartagena, que fica aqui, ó, como nós observamos aqui, ó, Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, e Veracruz, que é justamente bem aqui, ó, que fica aqui na região ali da América Central para a América do Norte. Então, esses territórios eram os locais em que havia o embarque de mercadorias para o porto na Espanha. Qual era o objetivo? Controlar a entrada e saída de riquezas na América. Por que eles queriam fazer tanto esse controle, professora? Justamente para eles tentarem evitar ali o contrabando, tentar evitar ali o desvio dessas mercadorias que eles estavam encontrando aqui no território americano e que deveria ir para a Espanha. Havia também outro detalhe, né, de eles evitarem ali a questão de serem atacados por piratas ou corsários. Isso era uma prática muito comum nesse período das grandes navegações. Assaltos ali às grandes embarcações que estavam carregadas de riquezas que saíam dos portos, no caso aqui americanos, e iam para a Europa, ok? Continuando, órgãos do governo colonial. Existiam os órgãos de governo local, chamados de cabildos e ayuntamentos, ou ajuntamentos, formados por membros da elite local e eram responsáveis por governar as cidades que aqui começaram a se estabelecer, ok? Então, quem eram os cabildos? Eram órgãos municipais que administravam as áreas urbanas, como cidades e vilas coloniais. Eram compostos por membros da elite local, que eram chamados de crioulos. Quem eram esses crioulos? Eram justamente os descendentes de espanhóis aqui na América. Os nascidos na América, filhos de pai e mãe espanhóis. Eram chamados de crioulos. Qual era a sua função? Autoridade para tomar decisões sobre assuntos locais, como, por exemplo, questões fiscais, a questão também de polícia, obras públicas e regulamentações urbanas. Eram ali atribuições dadas aos cabildos. Os ayuntamentos ou ajuntamentos eram órgãos parecidos com os cabildos, mas operavam em áreas rurais. Enquanto os cabildos eles atuavam na área urbana, os ayuntamentos eles vão ali operar nas áreas rurais ou pequenas comunidades. Eram compostos por membros da elite local. Tinham responsabilidades semelhantes à administração local, embora em uma escala menor que os cabildos. Ou seja, como o território era muito grande, era necessário ter vários órgãos administrativos para poder controlar bem a região. Então, tudo isso servia ali justamente para fazer a exploração econômica do território. Observem aqui, nessa imagem que eu tenho justamente o mapa da distribuição das atividades econômicas que existiam na América Espanhola. Então, temos aí o ouro, a prata, o tabaco, o anil, a cana-de-açúcar, o algodão, além também da prática da pecuária com a lhama e com a alpaca. Então, essas atividades econômicas, elas eram a base para a produção que dava ali sustentação para a coroa espanhola. Então, vai se basear na agricultura, pecuária e mineração. Vai ser utilizada a mão de obra escravizada dos nativos e também haverá divergências entre colonos e jesuítas em relação ao uso da mão de obra nativa. Então, nesse processo de colonização, nem todos vão estar falando a mesma língua em relação à exploração da mão de obra. Alguns vão querer escravizar esses indígenas, outros vão querer catequizar e utilizar a mão de obra da melhor forma possível, não chegando ali ao status de escravização, ok? Vamos verificar aí a atuação dos jesuítas. Os jesuítas na América Espanhola, nós temos aí as reduções ou redução. Jesuítas exerciam intensa vigilância e dominação sobre a população nativa.
Os jesuítas, eles eram responsáveis pelo quê, professora? Conversão indígena ao cristianismo. Lembrem que os jesuítas são religiosos, aquelas pessoas que faziam parte da Companhia de Jesus. E a função deles era justamente o quê? Converter novos cristãos ao cristianismo. E esses jesuítas vieram para a América justamente com essa intenção. Além de eles serem responsáveis pela conversão, eles também auxiliavam a metrópole a manter seus interesses e sua autoridade sobre a população colonial, tendo como principal instrumento a Inquisição, ou seja, quem tomava ali alguma decisão ou fazia alguma prática contrária às práticas religiosas cristãs eram levadas a julgamento e eram inquiridas e levadas ali para a Inquisição, certo? Repartimento. O que seria isso? Era uma das formas também de se explorar a mão de obra indígena. Então, nesse momento, a coroa espanhola concedia aproximadamente 200 indígenas para servir aos funcionários reais espanhóis que vinham para a América. Esses funcionários usavam apenas a mão de obra escravizada dos nativos. Então, vamos observar aí que é uma das formas de se obter ali a mão de obra indígena. A outra forma é a encomenda, sistema em que o colono recebia sob sua guarda certo número de nativos para trabalhar nas minas existentes em seu território. O colono se comprometia também com a cristianização, ou seja, com a catequese desses nativos, certo? E uma outra forma também de se obter a mão de obra escravizada era através da mita, que era uma prática adotada pelos incas. Era uma forma de trabalho existente já à época do Império Inca, quando os camponeses eram convocados pelo imperador algumas vezes no ano para realizarem obras públicas. A mita, desenvolvida pelos espanhóis, previa inicialmente um pagamento para os nativos que dela participavam. Porém, contudo, todavia, na prática, isso raramente ocorreu, configurando assim mais uma forma disfarçada de escravização. Então, observem que esses indígenas, eles eram convocados, eles eram destacados para trabalhar para os espanhóis com a ideia de que eles receberiam pagamento, porém isso não acontecia. Observem aqui que nós temos um quadro comparativo entre mita e encomenda. Então, qual era a atividade econômica da mita? Era a mineração. Já a atividade da encomenda vai ser o quê? A agropecuária. Qual é o tipo de trabalho utilizado na mita? O trabalho temporário. Já na encomenda, eu vou ter o trabalho permanente. E como é que vai ser essa forma de pagamento? De acordo com a mita, na teoria, o trabalho ele vai ser assalariado, mas sabemos que não havia o pagamento pelo trabalho realizado por esse indígena. Já na encomenda, não tenho remuneração. Então, observem que essas são as características principais entre mita e encomenda, certo? Temos também o quatequil, que também era uma prática utilizada pelos astecas, que era uma forma de se explorar a mão de obra. Era semelhante à mita, que era adotada pelos incas. Essa exploração de mão de obra acarretou o quase extermínio da população indígena, tal qual foi a violência usada nos trabalhos nas minas. Então, observem que o trabalho nas minas ele era exaustivo e claro que muitos não queriam estar inseridos naquele contexto de trabalho. E, por conta disso, foi utilizada ali a violência para ter esses trabalhadores ativos nas minas. Observamos também a formação de haciendas, que é a mesma coisa que fazendas. O que seriam essas haciendas? Grandes extensões de terras dedicadas à criação de gado para a produção de charque, carne seca e couro. Mas é importante frisar
é que essas assentas também produziam ali, praticavam a agricultura, com a produção ali de cana-de-açúcar, com a produção também de tabaco, de cacau, que esses produtos eram levados para a Europa, certo? Vamos observar como estava disposta a sociedade na América Espanhola. Observem aqui do meu lado que eu tenho a pirâmide, e essa pirâmide ela está ali representando a sociedade na América Espanhola. No topo da pirâmide eu tenho quem? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis que vinham da Espanha para a América Espanhola para ter ali um cargo de confiança estabelecido pelo rei. Abaixo dos chapetones eu tenho os crioulos, que eram os filhos desses espanhóis. Lembrando que era filho de pai e mãe espanhol, que eram ali os crioulos que também tinha ali uma certa autoridade em relação aos cargos que exerciam dentro desse contexto da América Espanhola. Porém, não se comparava ao cargo exercido pelos chapetones. Isso já ocasionava ali a desigualdade social estabelecido neste contexto da América Espanhola. Abaixo dos crioulos, nós temos aí os mestiços, que é justamente aquelas pessoas frutos de casamentos entre o espanhol e também os indígenas. Havia essa relação e o fruto desse relacionamento gerava ali os mestiços. Geralmente eram os trabalhadores livres. E na base da pirâmide nós temos aí os indígenas e os negros que vieram aqui na condição de escravizado, que era a base da sociedade da América Espanhola. Então observem aí que nós temos a organização dessa sociedade e vamos ver quem eram os chapetones de fato. Os chapetones eram espanhóis nascidos na metrópole, que vinham para as colônias exercerem cargos públicos e eram os únicos que podiam comandar a exploração de ouro. Mas por que eles eram únicos a comandar a exploração de ouro? Lembra que a política econômica adotada pela Espanha era o metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos. Então, se o ouro era bem cobiçado, claro que quem vai tomar conta dessa exploração tem que ser uma pessoa de confiança do rei, que é justamente o chapetone. Os crioulos eram colonos nascidos na América, mas descendentes de espanhóis, que formavam justamente a elite colonial de fazendeiros e comerciantes. Ou seja, na escala de importância havia os chapetones e logo em seguida os crioulos. Porém, eles não tinham a mesma importância que os chapetones, apesar de serem descendentes deles no contexto da América Espanhola. No entanto, esses crioulos não podiam acessar cargos públicos de destaque, fazer parte dos governos coloniais, nem comandar a exploração do ouro, porque quem fazia essa exploração do ouro eram justamente os chapetones. E por fim, eu tenho a população indígena e os escravizados negros, que estarão ali na base dessa sociedade econômica da América Espanhola. Então, observem que essa sociedade ela é hierarquizada, ou seja, vai ter ali grupos sociais bem definidos. E nenhum grupo ele tinha autoridade do outro, cada um deveria estar pertencendo ali à sua classe, a seu status social. Então, esse processo de colonização da América Espanhola, nós vamos observar que é necessário haver a divisão do território para que haja justamente uma melhor administração. Para quê? Para manter a ordem, para poder legitimar a função ali e também a autoridade da coroa espanhola. E claro que quem deve estar à frente são pessoas nomeadas pelo próprio rei, que tem ali cargos de confiança para poder estar à frente desse novo empreendimento que é feito pela coroa espanhola. Então esta foi a nossa aula e até a próxima.